Resenha! Se você me permitir, temos hoje a presença do nosso querido Alan Gani, que aqui está hoje, que vem auxiliar o programa. Alan Gani, que é muito educado, portanto ele não fica atrapalhando, não fica atropelando os outros, então você nem percebeu que ele está aqui. Ele só vai quando é chamado. Alan Mullet. É isso aí, Gani. O Alan Gani, que é da programação, está no Jornal da Manhã aqui, está no 3 em 1, nos programas aí da Jovem Pan News. Toda a programação. Então, o que mais? Hoje, pela manhã, um pouco antes de entrarmos no ar, a Paulinha me mandou essa notícia quentíssima. O seguinte, a AGU pediu ao STF medidas contra violência digital e desinformação em redes sociais. Então, a Advocacia Geral da União requisitou, falou, STF, o pessoal aqui está cometendo crimes de desinformação, está cometendo crimes de violência digital e vocês, donos e gestores de redes sociais, vocês estão omissos. Vocês precisam controlar conteúdos ilícitos. Os donos? A AGU defende que as plataformas... No caso, as plataformas. Que promovem ou moderam conteúdo ilegal sejam responsabilizadas sem notificação judicial, e ela cita riscos à segurança digital, destacando fraudes no Facebook e desafios perigosos no TikTok. Ou seja, você tem lá seu perfil, Emílio. Você tem o perfil Emílio Sincero, por exemplo. Não, não é meu. Não é seu. Então, simplesmente cuidado Antônio. Que você fala. Tá bom, também desculpa. não é. Eu não tenho rede social. Mas se você tivesse... Eu seria responsável. Você teria responsável. Só que ele está falando assim, se o Emílio postou alguma abobrinha e a rede não moderou, não tirou, a rede é responsabilizada. A AGU está falando pro STF que precisa regular isso daí. Sabe qual é o problema disso? É difícil, né? Perigoso, hein? Tá errado. Você criou um ambiente de censura, porque nenhuma empresa gosta de tomar processo, certo? Então, na dúvida, o que ela vai fazer? Ela vai tirar. Exato. E aí acabou a liberdade de expressão e a liberdade de você opinar. Porque como é que você distingue, Emílio, qual é a diferença entre uma fake news e uma opinião, por exemplo? Então eu falo assim, o prefeito está fazendo uma péssima gestão. O prefeito vai falar, isso é uma fake news. Prove que eu estou fazendo uma péssima gestão. Pois é. E aí vai acionar a rede social. A rede social, com medo, vai tirar o conteúdo do ar. Então você criou um ambiente institucional para censura. Mas você sabe que na televisão, no rádio, salvo engano, Emílio, por exemplo, se a gente tem algum convidado aqui e ele fala uma besteira, nós somos corresponsabilizados mesmo. Não é mais. Caiu. Porque era assim. Mas é uma coisa muito parecida que eles estão tentando fazer com as redes. O problema disso aí é você determinar e esclarecer como é o termo. Por exemplo, violência digital. O que é violência digital? E quem julga isso daí? Exato. A desinformação. E se, como aconteceu aqui já, que a gente já trouxe aqui, vários portais grandes já erraram a notícia. Sim. Quando que vai ser erro e quando vai ser desinformação? Exatamente. E violência digital? Quando quem vai ser violento com quem e quem vai definir qual que é o nível da violência? Sim. Não, e às vezes você tem um ponto de vista de um assunto que o outro não concorda, ele vai falar, é fake news, é desinformação. Não, é simplesmente um ponto de vista que você tem que é diferente do outro, né? Do ponto de vista da eu acho que maioria. não tem que regulamentar nada. Exatamente. Você tem que julgar. A liberdade, ela é caótica. Eu acho que tem que julgar. Se é crime, é um crime convencional como todos os outros. Tipo, quando o cara rouba um banco, você não vai perguntar pro cara do banco, fala assim, onde que ele mora pra gente ir atrás dele? Investigue e acha o cara, bicho. Isso aí. É isso, é crime. Quem cometeu, vai lá no CPF do bonitão e já era. É quem postou. Mas olha lá. Então, mas o problema que eles falam é o seguinte, por exemplo, eles estão falando, vamos imaginar que eu sou uma vítima. Sim. Então eu fui uma vítima de alguma coisa que aconteceu no Facebook. Sim. Perfeito. Okay. Um golpe. Sei lá, aconteceu comigo, tal. O cara falou, eu fui lá pro Facebook, falou, Facebook, é o seguinte, isso aqui, tira isso aqui, porque isso aqui tá errado. Esse cara está me prejudicando. Prejudicando a minha vida, o meu trabalho e tal. O Facebook nem dá satisfação. Isso é um ponto. Sim. E aquilo fica eternamente lá. Então, essa também é a discussão. A discussão é muito ampla, porque são vários... Então, mas nesse caso, assim, o cara tá te fazendo algum mal ali.
Aí você chega, Facebook, o cara tá me fazendo... O Facebook não tá nem aí pra você. Cara, tá te fazendo mal? Vai na polícia. É isso aí. Tem meios legais pra fazer. Agora... Se é um crime que o cara tá cometendo contra você, vai na polícia. Os caras já dão um acelerão previamente. Se o cara tá te chamando de bobo. O Facebook, o cara me chamou de bobo. Então, mas no fundo você tá terceirizando o poder de polícia e de justiça para uma rede social. Quando quem deve fazer isso é a própria polícia. Mas tem o contrário também. E a justiça. Que é o seguinte, amigo, você tem lá um perfil que o povo não gosta. Aí eles são assim, vamos todo mundo reclamar pro Facebook, e às vezes o cara não fez nada, mas só por estar num espectro diferente da opinião de alguns, ele é banido. É complicada essa história, assim. Eu não tenho uma opinião formada, mas eu tendo a falar que é a liberdade, né? O cara responde na pessoa física dele. Mas é que não existe uma liberdade perfeita. Você nunca vai ter essa liberdade perfeita. A liberdade, ela tá sujeita a erros, a imperfeições. Mas, eventualmente, é melhor você ter imperfeições do que você ter uma censura prévia. Total. Né? Porque o dano... Mas você já tem censura prévia. Já tem. Isso já tem. Você já tem o próprio politicamente correto. É uma censura prévia. É uma censura prévia. Uma censura... velada. É uma censura sutil. A censura que a gente tem é sutil. A paciência acabou, Emílio. Por quê? Acabou a paciência. Pessoal, nossos co-irmãos da Globo News andam meio pistola com o governo. Sério? A gente tem um vídeo aí que você vai se assustar. Pode rodar. Será que o governo não aprendeu nada com a tão recente crise do PIX? Quando você pega a crise do PIX e pega agora a crise do IOF, elas têm uma dinâmica muito parecida. Anunciam e fica a versão de que a mudança do PIX era para catar dinheiro, puxar dinheiro, e o governo recua. Aí veio o IOF. O governo não negociou bem dentro do próprio governo, tanto que há um mal-estar entre o Fernando Haddad e o Galípolo, que é o presidente do Banco Central. Não ouviram os setores interessados, aí lançam no ar. De repente, mas o Haddad não disse o tempo inteiro que não teria aumento de imposto? Isso é aumento de imposto, porque é imposto sobre operações financeiras. E aí, quando estava o leite derramado, o que o governo faz? Solta uma nota ininteligível. Faz tudo errado. Aí vem o Haddad hoje e diz assim, depois de lançar, eu recebi subsídios para melhorar a proposta. Ele não recebeu subsídios. Subsídios é mais do que diplomático. É uma inverdade. Na verdade, ele recebeu uma avalanche de reclamações. Viu? Meus amigos. Brincadeira. Você acha que o negócio, o caldo entornou? É isso aí. Os amiguinhos batendo cabeça, meu. Mas agora eu vou falar de democracia. E agora a gente vai ter que aceitar a turma durante 50 anos. Lembra da eleição que fala? Você avisou. O mínimo é 50. Quantos milhões que ficaram ali não votaram? Quantos milhões? O Alain, pessoal. Quantos milhões foram lá na época? Muitos, acho que 12. Sim. 12 foi uma boa. E tem a Foi turma viajar. que não foi votar também, né? Isso, A turma de abstenção foi maior do que qualquer outra coisa. Você lembra disso, que a gente sempre falava, É complicado. É importante. A política não serve pra nada. É tudo igual, é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Vamos ver. E agora é o seguinte, agora nem a Itália, nem a Flórida quer mais a gente. Não quero. Então, meu amigo, Acabou, bichão. sentou no grosso. Estamos na Série D. Estamos na Série B. É isso aí. Entendeu? E agora não tem mais jeito. Mas se tem um lugar que a democracia... Agora assume a bagaça. Tem que vestir a camisa, né? Tem que vestir a camisa. Se tem um lugar que a democracia funciona, é a Venezuela. Claro. Tivemos uma eleição lá que teve uma baixa participação, mas o Maduro mostrou, inclusive fez um discurso longo, que ele gosta, falando do exemplo que a Venezuela dá para o mundo, e ainda deu uma porrada lá que ele tem a disputa com a Guiana, você sabe, né? Por conta do petróleo. Exato. Então a gente tem... Vou pedir para rodar algumas imagens aí, e o trecho que ele fala, o Madurão falando aí, para você ficar tranquilo, Emílio. Venezuela es el país con más elecciones libres, soberanas y democráticas de la historia de los últimos 100 años de la humanidad. Y hoy estamos teniendo la 7ª elección de Consejo Legislativo y Gobernación. Para los que les gusta hablar pistolada, tienen que hacer con una piedra en la boca, los que les gusta meterse con Venezuela. Ele começou a falar muita gíria, falou, habla pistolada. Eu não entendi nada. O que ele falou? Que foi as eleições mais limpas e que lá
é uma democracia reina por mais de um século. São 7 eleições consecutivas. Sim. E que tá todo mundo tranquilo. Apesar dos opositores... Você viu que os caras... Lembra que os caras tinham ido para a embaixada da Argentina? Sim. Os caras tinham lá, os Trump... opositores. São 5. Sim. Ficaram 412 dias aí, resgataram eles... E no final de semana eles deram uma entrevista coletiva falando, ó... Estão nos Estados Unidos. Então agora lá o Trump... foi uma operação. Uma operação de igual aquela Argo. Igual aquela operação. Deu tem um filme legal, filme. Foram lá, entraram... Era o Brasil que estava. Ele estava porque não tem mais a embaixada argentina. Não, o Brasil... O Brasil estava cuidando dessa inclusive, no discurso, eles agradeceram os Estados Unidos... O Brasil e a Argentina. Mas, enfim. Que mais? Vamos lá. CPI das bets. O que aconteceu? Vai continuar. Começaram lá a chamar influenciadores. Certo. Foi a Virgínia, foi o Rico. O Rico. E aí, muita gente criticou e agora os parlamentares estão falando o seguinte, ó, não deu em nada isso daí, tá um maior circo e estão querendo já dar uma miada. É lógico. E quanto custa isso aí? Só pra saber. Cada dia são milhões de reais. Porque imagina, você gasta X, talvez até bilhões com os parlamentares. E aí eles têm um número de sessões no ano. Você fica fazendo isso. Por outro lado, o negócio do INSS ainda não exato. Mas é pra isso, não. Tá tendo a CPI do jogo? Tá tendo? Das bets. Das bets? Dúvida, então, pelo que eu vi, na semana passada tinha muita gente que eles selecionaram. Eles estão chamando novas pessoas. Pra convocar. É tudo influenciador. É a Soraya, Quando os caras chamam, eles que pagam a passagem da turma? Claro. Eu acho que sim. Não sei, ué. Lógico. É tipo... Hotel, mas mesmo assim, mas ainda pagando a passagem, você perde tempo. Eu pago, né? Quem paga é o contribuinte. Isso. Colaborador. Eu avisei, porra. E de INSS... Estão vendo se vai ter ou não deve ter. Agora, o INSS falou que vai devolver o dinheiro. Escuta essa. Dos bilhões, muitos bilhões desviados, 292 milhões serão devolvidos. Pelo seguinte, o pagamento da última coisa que ia para a entidade, o INSS reteve e ainda não tinha sido pago, não caiu o dia disso. Sim, não debitou. Então, eles vão estornar. Então, isso vai começar hoje, segunda-feira, diferentemente dos outros meses. Os outros meses, aí, Emílio... aí só Deus sabe. Aí você reclama com o Papa. Papa@Vaticano. Isso. Papa novo. Você reclama com o Papa. Papa Leão, vou dar o negócio. Tudo bem. Também agora, para dar uma animada, a gente tem novas energias na nossa CBF. Então a gente tem lá o Samir Chaud, que tá apostando tudo no Ancelotti. Que é o novo presidente, para reacender a paixão do povo pela seleção brasileira. Ele conseguiu uma votação expressiva e fez uma declaração que a gente vai ouvir neste momento. Temos ele falando? Não temos. Vou terminar com essa. Camisa brasileira, verde e amarela. Camisa brasileira, verde e amarela. Ele repetiu. E ele é gato, hein, meu? Ele é. Bonitão, né? Bonitão. E por falar nisso, o Carlos... Um gatão. Ele é lindo! É um belo porte. Um belo porte. E por falar nisso, o Ancelotti chegou em terras brasileiras. Cheguei, não quis falar com a imprensa. Não quis falar com a imprensa, mas o pessoal fez uma recepção para ele. Era uma recepção muito grande? Não. Tem uns 10 aí, ó. Putz, soltou. Carlinhos. Estão chamando ele de Carlinhos. Imagina a raiva que o cara já chega. Não, já meteram um boné amarelo na cabeça. Você acha que o cara já se arrependeu, Emílio? Já. Mas é um cara vencedor. Não, isso é um carinho. O Carlinhos. O cara é um cara vencedor. O primeiro técnico internacional a dirigir a seleção do Brasil numa Copa. Com 65 anos.
E ele vai fazer hoje, nessa segunda convocação oficial, 3 da tarde. porque tem jogo contra o Equador. Sim. E aí, fortíssima equipe do Equador. Fortíssima Equador. Já vai tomar pau. O Equador tá bem, tá em terceiro. Então, mas o... Tá em terceiro, não tá? Exato. Tá em terceiro. A seleção brasileira é um pepino, meu. Pepino de novo. Deixa eu te falar. Diga. A torcida brasileira é muito exigente. Não pode exigir com tanto. os nossos jogadores. Mas com o político, tem que ter calma. Tem que ter calma. E com os técnicos também. Agora tá Carlinhos. Perdeu 2 jogos, você vai ver os caras xingando o velho. Tá vendo? O Alba tava triste. Pode falar assim, pode. Não, pode falar, é modo de falar. Ancelotti, pô. Mas não é. É o bebê reborn da seleção. Não, mas ele tem 2 Champions, pô. O que mais? Não, agora é o seguinte. Essa é importante. Estamos de volta aqui, programação da Jovem Pan. Você que está na rádio, ouvindo a gente na nossa querida rede de rádio Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com o Pânico, fazendo a resenha Zui Zuzu. Zuzu. Vamos agora pelo seguinte. Em visita a Campo Verde, que é no Mato Grosso, o presidente Lula reparou uma discrepância entre o preço de venda do gás pela Petrobras e do consumidor. E ele sugeriu, você sabe que ele é muito sagaz, que alguém está ganhando muito dinheiro com essa diferença. Então vamos pôr a fala dele e eu já explico os valores. Coisa que é necessário. Quanto é que chega o botijão de gás aqui no estado do Mato Grosso? Parece a gente falando. Olha, só uma pessoa. Fala aí para me ouvir. 130? 120? Tá, e daí? Vai. Não, vai. E aí? Aí ele falou assim, é um absurdo, tem muita gente ganhando isso, precisamos ver quem está ganhando muito. Só que é o seguinte, a Petrobras, de fato, vende a R$ 34. Só que você tem R$18 de ICMS, imposto. Você tem R$56 da logística, que no Brasil é uma porcaria, que a gente gasta muito com caminhão, com frete, tem o valor da revenda e é isso. Então, de novo, jogando para a torcida, ele já fez isso antes com o preço dos ovos e agora faz com o preço do gás. E, ao que tudo indica, eles vão fazer um jeito para aumentar a popularidade e dar um gás livre para as pessoas. Ou seja, o gás gratuito vai sair do nosso bolso mais uma vez. Nela, o que você achou dessa fala do seu presidente? Pois é, do nosso presidente, a fala é uma fala populista, evidentemente. É claro que se alguém ganha sem trabalhar, existe alguém trabalhando sem ganhar. Essa é a lógica da política. O que esse governo, o que representa esse governo pra gente? Esse governo que tá aí agora. Se você pensar, taxa alta, imposto pra caramba e defesa de censura. Então agora estão querendo defender censura. Sem contar uma crise de segurança pública e inflação. Não tem nada mais do que isso. É isso. Não tem prometeu a picanha. Lembra lá que ela prometeu tudo, não viagem barata? Sim. A nossa companheira lá, como é que ela chama lá que era da CNN, agora tá na Globo News. A Daniela. Que tem lá, falando do preço. Que pôs lá das ações, vai subir, vai todo mundo. Vai viajar de avião, todo mundo vai viajar. Que era, a princípio, esse que era o pensamento. A classe média vai voltar a consumir, vai ficar mais rica. Acabou o quê? Que ninguém ficou com nada. Não vê a picanha, não vê a viagem, as empresas de avião tudo falindo. Café, ovo. O café é mais caro que o Black Label, que o Blue Label. O Red Label. Exato. O café... O quilo. O quilo... Não. O quilo do café... É mais caro que o litro. É mais caro que 1 litro de Red Label. Meu Deus. E o azeite? Mais caro que a picanha, eu vi isso na internet. O cara filmando no supermercado. É assim... Tá mais caro 1 quilo de café do que o Red Label com leite, o pessoal agora. Você entendeu? O negócio é beber. Você já tomou Red Label com leite? Aí o que acontece? O que você pode esperar? Nada. Tá lá falando uma bobagem, tentando... Isso porque tem mais 1 ano e meio de governo. Sim, a gente tá com... Eu tô lá na minha casa fazendo um xizinho no calendário. É isso aí. Mas se você tá... Mas os 12 milhões lá na época que não foram votar, falei pra agora vão ter que ficar aqui. Estão sossegados.
A Itália não quer mais. Mas quem nem a Flórida. Se você não pode ir Portugal pra dispensou. O Alan Gani. Eu sei que eu tenho provas de que eu não fiz o L. Sei. Provas. Sei. Puxa a capivara Mas digital também não foi lá, votar. você vai ver. Também não foi votar. Fui votar. Não, deveria o ter senhor ido. não foi votar. Você. O senhor que foi. O seu barbeiro que corta os nuggets me falou isso. Vamos lá. Se você está preocupado com a Flórida e com a Itália, Galvão Bueno está tranquilo. Por quê? Voltou à Fórmula 1, ele estava em Mônaco e ele comemorou. Funk num dia e DJ no outro. Vamos ver as imagens do Galvão. Ó lá. Baile funk do Galvão. Ó, parece o Delário. Não. O Delário que tá segurando a caixa. Tá tendo GP lá, né? Bom, e temos ele de DJ também, Emílio. Meu Deus. Ele tem todo, ele tá aposentado. Isso é verdade. Ele já tem uma história. Ele curtir. Não, ele tá certo, tá curtindo. Ó. Ele é o Galvão. Agora, um velho gente boa. Galvão pode. Galvão agora, tem história. Faustão, agora chegou a hora. Alô, galera! A partir de agora, às 1h04 da tarde, a partir de agora você vai se emocionar. Você vai conhecer a história desta fera. Chegou a hora. Arquivo Confidencial de Emílio Surita com Samidana, galera. Pode rodar. Cheio aqui em Barra Bonita, um cidadão de São Manuel. E sabe o que? Que ele tem histórias incríveis de Emílio. Canuto é o Canuto. Se contasse alguma coisa sobre o Emílio que ninguém sabe. Eu já falei, então, eu não acredito, Emílio, que você era um grande médio volante. Sério? Sabia jogar futebol muito bem. Estilo Toninho Cerezo. Toninho Cerezo. É o Canuto Meira. Não tênis, não. Horrível. Nunca pisou numa quadra de tênis. Você fala que ele foi tenista, é a história. Ele aprontava muito, né? Muito. Você lembra de alguma coisa que ele... O Emílio tinha... tem várias passagens dele, mas o Emílio, ele começava... No clube recreativo, tinha uma subida. E ele colava moedas no chão e fazia o pessoal ir pegar a moeda. O pessoal chegando e ele filmando, dando risada. Cuidado, tinha já uns 20 e poucos anos. Já era um pré-adolescente. Essa fera, meu. Vai sair no documentário. Vou mandar um abraço. Beijo pra você. Tá bonito o Canuto, hein? Valeu. O Canuto, ele é do Estância. Do Hotel Estância Barra Bonita. Cara, muito gente fina, amigo da minha querida Bel. Fizemos direito junto, Maria Isabel, casada com o Nenê, meu grande amigo. E ele é o Canuto, irmão, caçula da Bel, da Didi. Pessoal de São Manuel, mandar um abraço. Agora fiquei até emocionado de ver o querido Canuto. Preparamos com carinho. Um abração, Canuto. Esse pequeno um abração aí pra você aí, gente muito... gente de primeiríssima. E São Manuel, que fica a 15 minutos. São Manuel do Paraíso, quando chove, fica ali. Mas você sabe que tem São Manuel, o principal atração. Ponto turístico é o quê? O santuário. Isso. É o santuário e de a Santa Cera, que agora tem uma estátua. Olha lá. Tem essa aí e tem uma outra. Tem essa aí e tem uma outra que sou eu encoxando uma velha que parece o Silvio Santos. Eu tô encoxando a velha. Ele não mostrou essa. Eu vou trazer a que eu tô encoxando a velha. Ela parece o Silvio Santos. É uma senhora. É uma senhora. O pessoal tá muito chateado que ele não foi ainda prestigiar a estátua que fica na praça principal. É isso, Emilhão. Muito bem. Obrigado. Um abraço pro Canuto, um abraço pra vocês de São Paulo. Você esteve lá no Hotel Estância. Que é 15 minutos. É Barra Bonita. É Barra Bonita. O Canuto manda lá, é o chefe lá da recreação e do entretenimento e dos esportes. Grande Canuto. Beijo.